E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, tanto regular quanto ensino médio integral. Estamos na correção da semana 3 do volume 1 do material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Desde já peço para se inscreverem no canal, para dar um like nesse vídeo, para compartilhar o vídeo com os amigos. E lembrando, gente, tem muita gente assistindo o vídeo sem ser inscrito no canal. Então, dê uma força aí. Muito obrigada. Então, bora lá. Nessa semana, faremos cálculo de fração molar de soluções. E aí, faremos cálculos da fração molar do solvente na solução e a fração molar do soluto na solução. Utilizaremos a seguinte fórmula. X maiúsculo, X1, no caso da fração molar do solvente, vai ser igual ao número de mols do solvente, N1, dividido pelo número de mols do solvente, somado ao número de mols do soluto, que chamamos de N2. Nesse caso, podemos usar também a seguinte fórmula. X1 é igual a N1, que é o número de mols do solvente, dividido por N. E N é o número total de mols da solução, que é a mesma coisa que o somatório, né? Do número de mols do solvente e o número de mols do soluto. Para quem não lembra, o cálculo de número de mols é feito da seguinte forma. N é igual a M dividido por Mzão. Nesse caso, vale lembrar que Mzinho é a massa utilizada no preparo da solução. E Mzão é a massa molar desse constituinte usado. Durante a resolução dos exercícios, vai ser mais fácil visualizar isso. E a fração molar do soluto é calculado. X2, que é a fração molar do soluto, é igual a N2, que é o número de mols do soluto, dividido pelo número de mols do solvente, somado ao número de mols do soluto. Podendo também ser usado X2 igual a N2, que é o número de mols do soluto, dividido por N, que é o número de mols total da solução. Vale lembrar que temos uma dica muito importante para a conferência dessas atividades e também para a ajuda dessas resoluções, que X1, que é a fração molar do solvente, mais X2, que é a fração molar do soluto, tem que ser igual a 1. Então, a soma dessas frações tem que dar o valor total, que é igual a 1. Vamos à resolução da atividade 1. Uma massa de 160 gramas de NaOH foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução é, respectivamente, dadas as massas atômicas do sódio, 23, oxigênio, 16 e hidrogênio, 1. Então, vamos começar a analisar o que esse exercício nos pede. Primeiro, vamos tirar os dados que esse exercício nos traz. Temos que a massa de NaOH é igual a 110 gramas. Então, NaOH nessa solução é o soluto ou é o solvente? É o soluto. Então, temos o Mzinho do soluto. E também temos a massa de água, que é o solvente dessa solução. Então, também temos o Mzinho do solvente. Logo, vamos calcular inicialmente a quantidade de mols do soluto e a quantidade de mols do solvente dessa solução. N, que é o número de mols, é igual ao Mzinho dividido por Mzão. Lembrando que Mzinho é a massa utilizada e Mzão é a massa molar do constituinte. Para o cálculo do N, do número de mols do NaOH, que é o soluto, temos que a quantidade de NaOH utilizada foi de 160 gramas, dividido pela massa molar. Para quem não lembra, o cálculo da massa molar
do NaOH, faremos da seguinte forma. É o somatório das massas de cada átomo que constitui essa substância. Então, vamos lá. 23, que é a massa do sódio, Na, mais 16, massa do oxigênio, mais 1, que é a massa do hidrogênio. Esse somatório dá 40. Nesse caso, é 40 gramas por mol. Então, substituímos 40 gramas por mol no lugar da massa molar. E aí, essa continha, 160 dividido por 40, vai dar um total de 4 mols. Então, nessa solução, temos 4 mols de soluto, que é o NaOH. Calculando o número de mols do solvente, que é a água, N de H2O é igual a 216 gramas, que foi a quantidade de água utilizada para formar essa solução, dividido pela massa molar da água, que é 1 vezes 2, 1 é a massa do hidrogênio, vezes 2, porque são 2 átomos de hidrogênio, mais 16, que é um átomo de oxigênio, dando um total de 18 gramas por mol. Substituindo o valor, temos 216 dividido por 18, que é igual a 12 mols de água. Nesse sentido, conseguimos somar esses números de mols calculados e aí encontramos o número de mol total da solução. Como faremos isso? N total é igual a N de NaOH mais N de H2O. Então, vai dar N total, 4 mais 2, N total vai ser igual a 16. Agora sim, temos todas as informações para o cálculo da fração das quantidades de matéria que constitui essa solução. Fração molar de NaOH vai ser igual a número de mols de NaOH dividido pelo número de mols total da solução. Isso vai ser igual a 4 dividido por 16. Nesse caso, X de NaOH é igual a 0,25. Para calcular o X de H2O, temos que N de H2O dividido por N total. Substituindo valores, 12 dividido por 16, igual a 0,75. Nesse sentido, a resposta correta vai ser a letra C. Vale ressaltar que podemos conferir se nossa resposta faz sentido. Como que a gente faz isso? Somar o X do soluto com o X do solvente. Esse total tem que ser igual a 1. Então, X total vai ser X de NaOH mais X de H2O. X total, 0,25 mais 0,75, igual a 1. Então, podemos fazer essa conferência em todas as atividades que nós vamos resolver. Atividade 2. Leite de vaca contém, em média, 45 gramas de lactose por litro. A fração em quantidade de matéria da lactose no leite é de aproximadamente... Considere o leite formado de água e lactose, apresentando uma densidade de 1 grama por ml. Dadas as massas atômicas, carbono 12, oxigênio 16 e hidrogênio 1. Primeiramente, vamos tirar os dados dessa questão. 1 litro de leite tem 45 gramas de lactose. A densidade do leite, que foi dada no exercício, 1 grama por ml. E temos que saber também que o leite é a solução. E nisso, o leite é constituído por água e lactose. Então, foi uma questão abordada que era para considerar o leite formado de água e lactose. Então, água é o solvente, lactose o soluto e o leite é a solução. Temos que prestar atenção na seguinte informação. A cada 1 ml de leite, temos 1 grama de leite. Só que esse exercício, a análise está sendo feita em 1 litro de leite. Então, 1 litro de leite são 1.000 ml. Qual é a massa que está sendo analisada? Porque aí encontramos a massa da solução. Fazendo essa continha, percebemos que a massa da solução, no caso o leite, é igual a 1.000 gramas. Então, já temos uma informação muito importante. O que a gente faz, então, posteriormente? Temos a massa da solução, que é 1.000 gramas. Temos a massa da lactose, que foi dado no exercício, 45 gramas, que é o soluto. E aí,
encontramos a massa do solvente, que é a água. Substituindo os valores, 1.000 gramas é igual a 45 mais massa de água. Sendo assim, temos que a massa da água, ou seja, do solvente dessa solução, são 955 gramas. Beleza. Agora vamos raciocinar outros dados que a gente precisa para resolver essa questão. Sabemos que o cálculo do número de mols da lactose faremos como? N da lactose é igual a 45 gramas, que é a quantidade utilizada no preparo dessa solução, dividido pela massa molar da lactose. Então, a gente tem que a fórmula molecular da lactose é C12H22O11. Então, como que a gente calcula a massa molar da lactose? São 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. O exercício nos deu as massas. Então, substituindo os valores, temos 12 vezes 12, 1 vezes 22 e 16 vezes 11. Resolvendo essa conta, 144 mais 22 mais 176 é igual a 342 gramas por mol. Do mesmo jeito, calculamos a quantidade, a massa molar da água, que vai ser 18 gramas por mol. Então, com essa massa molar, conseguimos achar o número de mols da lactose. Então, a gente substitui esse valor 342 gramas por mol no Mzão. Então, fica o N da lactose, o resultado vai ser obtido através da continha, 45 dividido por 342. Esse valor dá 0,13 mol. Fazendo a mesma continha para achar a quantidade de mols do solvente, que é a água, são 955 gramas de água, que nós encontramos aqui com essa diferença, Achamos a do leite, da lactose foi dada, calculamos a da água. Então, 955 gramas dividido por 18 gramas por mol, que é a quantidade da massa molar da água. Esse valor é igual a 53,06 mol. E o que essa informação nos ajuda? Essa informação nos ajuda a calcular o número de mols total, ou seja, o número de mols da solução, que vai ser 0,13 da lactose mais 53,06 da água. Fazendo essa continha, temos que o número de mols total é 53,19 mols. Agora temos todas as informações necessárias para calcular a fração da lactose nessa solução. X da lactose vai ser igual ao número de mols da lactose dividido pelo número de mols total. Substituindo os valores, 0,13 dividido por 53,19. Esse valor dá 0,00244. Transformando esse valor para a notação científica, temos que será a resposta 2,44 vezes 10 a menos 3. Sendo assim, letra D é a resposta dessa atividade. Atividade 3. Qual é a quantidade de matéria do soluto presente em uma solução que apresenta fração em quantidade de matéria e quantidade de matéria do solvente coincidentemente iguais a 0,74. Então, vamos fazer aquele processo inicial, tirar os dados dessa questão. Temos que a quantidade de matéria do soluto é o que nós estamos buscando encontrar, é o N soluto. Temos a quantidade de matéria do solvente, que é o N solvente que foi dada no exercício, 0,74 mol. E temos também a fração molar do solvente, que coincide com a quantidade de matéria do solvente. Então, o X do solvente é 0,74. Então, com essas informações, calculamos o N total da solução. Como? X solvente é igual a número de mols do solvente, N solvente, dividido por N total. O X solvente temos que é 0,74. O N do solvente, que é a quantidade de matéria do solvente, também é 0,74. E aí encontramos o valor do N total. Multiplicando o cruzado e isolando o N total, temos que N total é igual a 0,74 dividido por 0,74. Continha fácil.
N total é igual a 1. Então, o número de mols total dessa solução é igual a 1. Agora, podemos calcular o N do soluto. É a única informação que nos falta. Temos o N total, temos o N do solvente, calculamos o N do soluto. Sendo assim, substituindo os valores, 1 é igual a N do soluto mais 0,74. Isolando o N do soluto, ficaremos com 1 menos 0,74, que esse valor dá N soluto igual a 0,26 mol. Atividade 4. Uma solução contém 15 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 145 gramas de água. A fração molar do cloreto de sódio é... Temos as opções de A a E, então vamos fazer o cálculo para encontrar essa fração molar. Lembrando que já fizemos exercícios, outras atividades com o mesmo raciocínio, então essa ficou tranquila. Primeiro, tiramos os dados do exercício. Temos que a massa de NaCl é igual a 15 gramas e massa de H2O, 145 gramas. Então, nessa solução, o NaCl é o soluto e a água é o solvente. Então, calculando a quantidade de mols de soluto, ou seja, de NaCl, temos que N de NaCl é igual a massa de NaCl dividido pela massa molar de NaCl. Temos a massa, o exercício nos deu 15 gramas, dividido pela massa molar. Então, vamos calcular a massa molar. A massa molar do NaCl vai ser 23 mais 35,5, que é igual a 58,5 gramas por mol. Então, substituímos na fórmula esse valor. Fazendo essa divisão, encontramos que 15 dividido por 58,5 é igual a 0,26 mol de NaCl na solução. E calculamos também a quantidade de mols do solvente, que nesse caso é a água. Para que a gente está calculando a do solvente também, sendo que pediu a fração molar só do soluto? Para a gente achar o N total. Por isso que a gente está calculando o número de mols também do solvente. Então, vai ser a massa de água, que foi dada no exercício, dividido pela massa molar da água. Então, será 145 dividido por 18 gramas. Massa molar da água, 2 vezes 1 mais 16, que é igual a 18 gramas por mol. Substituindo o valor e fazendo a continha. 145 dividido por 18, temos então 8,10 mol do solvente, da água. Fazendo o somatório dessas quantidades de matéria encontrada, temos que o N total vai ser o N do NaCl mais o N da água, 0,26 mais 8,10. Nesse sentido, encontramos que o N total dessa solução é igual a 8,36 mol. Então, agora já conseguimos calcular a fração molar do cloreto de sódio. X de NaCl é igual ao número de mols de NaCl, nessa solução, dividido pelo número de mols total. Fazendo a substituição dos valores, temos 0,26 dividido por 8,36. Resolvendo essa conta, 0,031 é a fração molar do cloreto de sódio nessa solução. Então, a resposta para essa questão é letra E. Atividade 5. A glicose C6H12O6 é um açúcar simples e é também a principal fonte de energia para os seres humanos e outros vertebrados. Açúcares mais complexos podem ser convertidos em glicose. Numa série de reações, a glicose combina-se com o oxigênio que respiramos e produz, após muitos compostos intermediários, dióxido de carbono e água com liberação de energia. A alimentação intravenosa hospitalar consiste usualmente em uma solução de glicose em água com adição de sais minerais. Considere que 1,50 gramas de glicose sejam dissolvidos em 64 gramas de água. Letra A. Calcule a molalidade da solução resultante. Então, vamos primeiro entender o que é molalidade. Presta atenção nessa palavra.
não é molaridade, não é com R, é com L, molaridade. A molaridade é representada pela letra W e é a relação entre a quantidade em mol do soluto e a quantidade em massa do solvente. Nesse sentido, as unidades usadas na molaridade é mol por quilo. Então, a quantidade em mol do soluto em mol e a quantidade em massa do solvente em quilos. Então, vamos primeiro, para entender esse exercício e acompanhar direitinho a resolução dele, os dados que a gente tem, porque depois disso saberemos o caminho que deve ser percorrido para a resolução dessa questão. Bora lá. Dados. Temos o Mzinho da glicose, ou seja, a massa utilizada nessa solução, que é de 1,5 gramas. E temos a massa de água, que é o solvente, 64 gramas. Então, vamos calcular o W dessa solução resultante. W vai ser N do soluto nesse caso é a glicose, dividido pela massa do solvente, que o solvente nessa solução é a água. Substituindo no lugar de N do soluto, para quem não lembra, como que calculo N, volta nos exercícios anteriores, mas N é simplesmente a massa utilizada no preparo da solução, nesse caso 1,5, dividido pela massa molar da glicose. Então, coloquei esse dado aqui para ficar mais fácil de acompanhar o raciocínio. M do soluto dividido pelo Mzão do soluto, que é a massa molar, vezes a massa do solvente. Sabemos que nesse cálculo o soluto é a glicose, então será o Mzinho da glicose dividido pelo Mzão da glicose, que é a massa molar da glicose. E aí conseguimos calcular o N da glicose, que é o soluto, vezes a massa do solvente, que é a água. Substituindo valores, W, que é a molaridade, vai ser igual a 1,5. De onde eu tirei esse 1,5? Aqui do exercício, 1,5 gramas de glicose, dividido por massa molar da glicose. Foi dada a fórmula aqui, então só fazer o cálculo. C6H12O6, 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, 12 vezes 6, mais 1 vezes 12, mais 16 vezes 6, que é igual a 180 gramas por mol. Essa é a massa molar da glicose. Então, substituímos aqui, simples para calcular. 180 vezes... Olha o detalhe, galera, não podemos esquecer disso. A massa do solvente tem que ser usada em quilograma. Então, temos que transformar, Foi dado no exercício 64 gramas, então temos que transformar 64 gramas para quilo. Para quem não lembra, 1 quilo são 1.000 gramas, então 64 gramas é igual a X. Esse X, então, vai ser 0,064 quilos. Então, esse valor do solvente, a massa do solvente quilos, substituímos aqui em massa de água, que vai ser 0,064 quilos. Então, agora vamos resolver a conta. W vai ser 1,5, 180 vezes 0,064 é igual a 11,52. Agora é só resolver essa conta. 1,5 dividido por 11,52 é igual a 0,13. Lembrando que será em mol por quilo, que é o valor da molaridade resultante dessa solução. Letra B da atividade 5. Calcule as frações molares da glicose e da água nessa solução. Então, já coloquei aqui alguns dados que nós já calculamos que serão importantes na resolução dessa letra B. Então, vamos iniciar. Para calcular o N da glicose, temos que saber a massa da glicose usada no preparo da solução e a massa molar da glicose. Sabemos que foram usados 1,5 gramas de glicose e a massa molar da glicose, calculamos anteriormente, é igual a 180 gramas por mol. Sendo assim, o N da glicose é igual a 0,083 mol. Faremos, então, o cálculo do N da água, que é o solvente.
N da água é igual à massa da água dividida pela massa molar da água. No preparo dessa solução, utilizou-se 64 gramas de água e a massa molar da água é igual a 18 gramas por mol. Sendo assim, o N da água é igual a 3,5556 mol. Então, tendo essas informações, conseguimos fazer a soma desses N's, dessa quantidade de matéria, para ter o N total da solução. N total vai ser 0,0083 mais 3,5556. O N total vai ser igual a 3,5639 mol. Então, diante dessas informações, já conseguimos calcular as frações molares, que é o que o exercício nos pede. X da glicose, então a fração molar da glicose será o N da glicose dividido pelo N total. N da glicose sabemos que é 0,083 dividido pelo N total, 3,5639. Tendo então um valor de 0,0023 como a fração molar da glicose nessa solução. E para calcular a fração molar da água nessa solução, o N da água é igual a 3,5556, calculamos anteriormente, dividido pelo N total, 3,5639. Fazendo essa conta, obtemos o resultado de 0,9977. Essa é a fração molar da água nessa solução. Então, essa é a resposta final dessa atividade 5. Só lembrando, eu trouxe uma dica que dá para a gente conferir, ou é uma forma diferente de calcular a molalidade, simplesmente utilizando os valores que temos. Sabemos que molalidade é o N do soluto dividido pela massa do solvente. Então, o nosso soluto é a glicose e o solvente é a água. Sendo assim, como calculamos o N aqui de uma vez, para resolver a questão da fração molar, já temos o valor do N. Então, dá 0,0083 mol dividido por 0,064 kg de água, que nós também já fizemos essa transformação. Fazendo essa conta, temos que é 0,13 mol por quilo. É só uma dica, galera. É somente uma forma de conferir se o valor calculado na letra A faz sentido. E aí a gente obtém realmente o mesmo valor. Sendo assim, terminamos a correção da atividade 5. Letra A e letra B resolvidas. E assim finalizamos a correção das atividades de Química de mais uma semana. Aguardo todo mundo na semana que vem para a correção dos exercícios da semana 4. Enquanto isso, se inscreva no canal, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos e se cuidem, pessoal. Cuidem de quem vocês amam. E vamos que vamos, sem desanimar. Um abraço.